Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso básico de treliças. Eu sou a Moara e hoje eu vou abordar um pouco mais de conceitos de treliças que não foram abordados na primeira aula. Na primeira aula eu dei um overview, expliquei de forma visual o que é uma treliça e agora também vou explicar quais os tipos de ligação entre as barras de uma treliça, como funcionam os apoios, como que as forças são direcionadas para os nós. E também vou te mostrar como que as barras se comportam sobre forças de tração, compressão, como que essas forças são representadas externamente e internamente na estrutura, tá bem? Dessa vez eu vou utilizar slides, então vamos nessa comigo. Para iniciar a aula, eu vou te explicar um conceito que ele é essencial para o funcionamento de uma treliça, que são as suas ligações serem rotuladas. O que significa uma ligação ser rotulada? Além de ser representada por essas bolinhas, As rótulas são representadas por essa bolinha, mas, em teoria, elas significam o seguinte, significam que duas barras que têm esse tipo de ligação, elas podem rotacionar aqui, em torno dessa ligação, certo? Então, essas barras, elas podem rotacionar, elas não serão impedidas de fazer isso. O que isso significa? Que, como não há impedimento de rotação, você também não vai ter nenhum momento resultante ali sendo passado para as barras. Isso é o que significa, na teoria, a aplicação de uma rótula, certo? E como não há nenhum momento sendo passado para as barras vão realmente funcionar apenas sob esforços normais, de tração aqui ou a compressão, certo? Então, isso que representa que as ligações de uma treliça serem rotuladas. Mas, na prática, como que você impõe isso numa estrutura? Através de ligações que permitam que isso ocorra, como essas duas ligações que eu coloquei aqui embaixo. Essa da direita é um pino, Aqui dá para ver claramente que essas barras elas podem rotacionar ao redor desse pino. Aqui seria uma rótula perfeita, certo? Mas nem sempre isso ocorre. Às vezes a ligação é parafusada, como essa aqui da esquerda. Nas ligações parafusadas, já existe uma restrição ali de rotação. Só que os momentos resultantes nesse tipo de ligação são tão pequenos que eles são desconsiderados. E aí, por simplificação, você considera que ali também é uma rótula. Você não vai ter momentos sendo passados para a estrutura, certo? Então, esses dois são as ligações típicas que são adotadas em treliças. Ligações por pinos, que representam uma rótula perfeita, e ligações por parafusos, que apesar de não representar uma rótula perfeita, não deixam que momentos significativos sejam passados para a estrutura, certo? Então, agora eu vou para um outro tópico que seriam quais os apoios que você costuma ver em uma treliça. Os apoios que você costuma ver em uma treliça são apoios que permitam a rotação ali do nó principal aqui da treliça, Então, o primeiro apoio que eu trouxe é um apoio de segundo gênero, que você está vendo aqui, que ele não deixa que a estrutura se desloque de forma vertical ou horizontal, mas ele permite aqui essa rotação dessa barra aqui ao redor desse pino. Então, aqui nós temos um apoio de segundo gênero, em essência. Isso aqui eu coloquei a rótula apenas para representar aqui que existe uma rotação aqui, mas se eu representasse apenas como apoio de segundo gênero também já estaria ok. Tanto faz você botar só um apoio de segundo gênero ou um apoio de segundo gênero com rótula, tá? É a mesma coisa. Deixei a rótula só para a gente ficar na cabeça, frisar que na treliça sempre as ligações são com rótulas, tá? Então, esse seria o apoio de segundo gênero. Dá para ver aqui que isso aqui é uma treliça apoiada nesse nó e ali naquele outro nó também. E vou trazer também outra coisa, outro tipo de apoio, que seria o apoio de primeiro gênero, que é esse aqui, onde além da rotação ser permitida, você também tem o deslocamento horizontal sendo permitido também, através de roletes aqui, Esses roletes aqui permitem que essa barra aqui em cima, ela possa se movimentar horizontalmente, certo? E aqui, nesse tipo de apoio, ele é do primeiro gênero porque a direção vertical ela está sendo restringida. Esse elemento
ele não pode se deslocar na forma vertical, apenas horizontal ou com rotação. E aí coloquei de novo a rótula aqui para a gente lembrar que isso aqui é uma estrutura treliçada e sempre os seus apoios devem ser, e todos os nós devem ser representados com rótulas, tá bem? Então esses são os apoios típicos que você tem em uma treliça, certo? Já dá para identificar aí na prática, né? Outro conceito importante da gente aprender é como que os carregamentos são passados para uma treliça. Que a gente sabe que a treliça só recebe carregamentos nodais, né? Mas que nem todo carregamento ele vai ser concentrado na estrutura, né? Como aqui o telhado. Um telhado aqui de uma casa, por exemplo, ele é um telhado em que o carregamento dele é distribuído. O peso próprio dele é distribuído aqui para essas longarinas. E só então essas longarinas passam esse carregamento para a treliça a partir dos nós. Então é isso que você tem que pensar quando você pensa em dimensionar uma treliça de telhado, que o telhado ele vai ter um carregamento distribuído, esse carregamento vai ser retangular, que é o peso próprio aqui na forma do telhado, ou esse telhado aqui ele tem uma área retangular, então esse vai ser o carregamento dele, ó, um carregamento distribuído retangular, certo? E esse carregamento distribuído está distribuído em toda essa área aqui, certo? Só que como ele precisa ser repassado para essas 3 longarinas aqui, ó, que é essa longarina central, essa longarina do canto e essa longarina aqui de cima, ele precisa ser concentrado para que ele seja então passado. Nós podemos pensar nesse carregamento da seguinte forma. Primeiro, nós vamos dividir esse carregamento em 2. Vamos pensar que esse telhado ele é simétrico, então vai ser um carregamento dessa forma aqui, mais outro carregamento dessa forma aqui, em que essa primeira parte aqui vai ser passada para esse trecho aqui, ó, e essa segunda parte vai ser passada para esse outro trecho aqui. Certo? Então, nós vamos concentrar carga a carga, trecho a trecho. Primeira coisa que a gente pode pensar para concentrar esse carregamento é concentrar ele no seu centro, né? Porque todo carregamento distribuído, ele vai ser concentrado no centro. Como ele é um carregamento volumétrico, a gente concentra primeiro ele na área. Então, primeiro ele vai ser concentrado assim, ó. Certo? Esse aqui também. Depois que você concentra aqui a carga distribuída na área, nós podemos concentrar ela também em uma única carga vertical, certo? Que seria a área dessa estrutura, dessa carga distribuída aqui, certo? E aqui também vem a área dessa carga distribuída aqui. Como eu já concentrei essas duas cargas, eu preciso passar essas cargas para as longarinas. E como que a gente vai fazer isso? Aqui eu vou mudar de cor para não ficar muito confuso. Essa carga está bem na metade do telhado, né? Para ela ser passada para a longarina, ela vai vir metade aqui para a direita e metade para a esquerda. E essa outra aqui também, ó, metade para a direita e metade para a esquerda. Então, dessa carga vermelha, nós vamos ter essa metadezinha aqui de uma, mais a metade da outra. Já a nossa longarina do canto, você vai ter só a metadezinha dela. E aqui para essa, outra metadezinha. Aí, nós temos mais uma separação, né? Essas cargas estão no meio aqui da viga, né? Então, elas vão ser repassadas metade para esse nó aqui do canto e a outra metade para esse outro nó aqui. E aqui as do canto da mesma forma, metade vão vir para cá e metade vão para lá. E aqui também, metade vai para lá e metade vai para lá. Então, geralmente é assim que você concentra cargas de telhado nos nós das treliças. Você primeiro pega a carga distribuída, divide em dois carregamentos distribuídos, depois você concentra esse carregamento distribuído,
aí concentra mais uma vez e só então divide ali as reações para os apoios, porque aqui esses nós representam apoios dessas longarinas. Essas longarinas são vigas, né? São vigas que são sujeitas a carregamentos distribuídos. E aí, quando você concentra esses carregamentos, você tem reações verticais. E essas reações verticais são o que são passados aqui para os nós das treliças, certo? Eu espero que tenha ficado claro, é um conceito que você precisa visualizar bem para que você consiga entender e calcular. Aqui a gente não vai fazer esse cálculo de distribuição, mas é importante para no futuro, quando você pegar uma estrutura real que quiser calcular esse carregamento e esse carregamento sendo passado para a treliça, você tenha essa noção de que é assim que é feito, certo? Então, passando desse tópico, nós vamos para um tópico que é de forças atuantes nos elementos, como que as forças atuam e o que elas geram. Aqui eu trouxe novamente ali a nossa treliçazinha, né, da primeira aula, que está sujeita a um carregamento aqui vertical nesse nó de cima. Ele está sujeito a esse carregamento, né? Como que essas barras vão se comportar, esse carregamento? Vão ser a compressão? Vão ser a tração? Como que isso vai ser? Vamos pensar que aqui eu tenho dois apoios, então essas estruturas elas estão fixadas. Aqui está fixada para cima e essa aqui nos das duas direções, né? Direita e esquerda, conforme está aqui no slide. Então, aqui em cima, nós vamos ter que isso aqui vai estar vindo para baixo, né? Então, ele vai estar apertando essas barras. Então, essa barra aqui vai estar sendo apertada, vai estar sendo comprimida, então, e essa outra também, né? Que ela está sendo apertada. Quando você aperta essas duas barras, essa de barra, ela vai começar a ser estendida para o lado. Você vai apertar assim, é como se você estivesse abrindo a de baixo, assim, ó. Tá vendo? Então, a de baixo vai estar sendo tracionada. Então, aqui, quando a gente desenha aqui a deformada dessa barra, eu tenho que as duas barras aqui de cima, as duas barras aqui inclinadas, elas estão sofrendo compressão, enquanto a barra de baixo aqui está sofrendo uma tração. Por isso que ela está verde aqui. Ela está sendo estendida aqui para o lado, por conta das compressões que estão empurrando essa barra para o lado, né? Vai tender a abrir essa barra. Então é assim que a força atua nesses elementos dessa treliça. Nesse segundo exemplo, ocorre algo semelhante, só que agora a carga está aqui embaixo, nesse nó de baixo, né? E nós temos uma barra adicional aqui no meio da estrutura. Aqui nós vamos ter o seguinte, você está puxando a treliça para baixo e que você tem duas barras aqui, ó, uma barra aqui e uma barra aqui. Quando você puxar essas barras, você vai começar a estender essa barra, você vai puxar ela para cá, para baixo, e ela vai estender, assim como a barra de cima. A barra de cima você também vai estar estendendo ela. Então aqui, ó, assim que você puxa esse nó aqui, você estende essa barra, estende essa outra barra e também estende aqui para baixo essa barra do meio. Então essas três barras vão estar sobre tração. Já essas barras aqui do lado, elas vão estar sendo puxadas, apertadas. Ao mesmo tempo que você empurra as barras de baixo, você está apertando as barras de cima, porque está puxando aqui, ó, a barra que estava aqui, ela começa a querer ficar assim. Então, eu vou colocar aqui o desenho de como ela ficaria deformada. Ficaria deformada assim. Então, aqui você está puxando o nó para baixo. Esse nó, ele começa a estender essas barras que estão adjacentes a ele, aqui do lado. Puxa também essa barra de cima. Essa barra de cima vai começar a comprimir as barras laterais. Então, esses dois elementos vão estar à compressão, enquanto os outros três estarão à tração, certo? Porque, como a gente já viu, a tração é quando você estende o elemento e a compressão é quando você aperta ele, certo? Então é bem interessante, bem importante você conseguir visualizar os esforços em uma estrutura quando ela está sujeita a esses carregamentos, certo? Como você pensar como que ela vai se deformar, porque você pensando como ela se deforma, você consegue determinar se as barras estão à tração ou à compressão, certo?
E por fim, uma coisa muito importante para quando a gente for fazer o equilíbrio dos nós é você entender como que essa barra ela vai estar atuando externamente e internamente. Aqui eu desenhei essa barra que externamente a força externa de tração vai empurrar ela para fora e internamente essa barra vai estar tentando ir para dentro, a força atuando para dentro, para que se mantenha o equilíbrio aqui, ali do nó. Mesma coisa que você for fazer aqui um elástico. Eu vou estender esse elástico, vou estar tracionando ele. Externamente, eu estou aplicando forças que tracionam ele, né? Mas internamente, esse elástico ele vai ficar tendendo a ir para dentro, ó. Ele vai aplicar forças contrárias à que eu estou aplicando aqui. Então, o equilíbrio desse nó aqui vai ser feito através da força que eu estou puxando aqui com a força interna que vai estar puxando para dentro. Então, por isso, quando a gente for fazer o equilíbrio do nó, a gente vai ver que externamente você vai ter uma força para lá e internamente uma força para cá. E isso vai representar a tração ali na barra. Já a compressão é o contrário, né? Quando você aperta a barra externamente, você vai estar comprimindo ela e apertando o nó. E internamente, esse nó vai estar tentando ter sentido contrário de força, para que você tenha o equilíbrio ali e mantenha a barra paradinha, certo? Então, é interessante você ter esses conceitos de forças externas e forças internas, porque no método dos nós, por exemplo, quando você for fazer o equilíbrio, você vai perceber que você pode identificar tração ou compressão nas barras através dessas forças externas e internas sob essas configurações, tá bem? Então é isso. Essa aula foi uma aula mais de conceitos importantes. Não foi tanto de cálculo, mas é muito importante que você conheça o conceito antes de partir para o cálculo. Porque visualizando a ação das cargas, como que uma treliça funciona, você vai conseguir fazer os cálculos de forma muito mais intuitiva, tá bem? Então essa foi a última aula de conceitos. A partir da próxima aula, nós vamos ter uma aula de cálculo, que seria a revisão de seno e cosseno e de equilíbrio de nós. Para então, depois dessa aula, nós termos uma aula só de métodos nós, para então a gente partir para exercícios calculando esforços em treliças, tá bem? Muito obrigado e até a próxima!